dízimos na lei, dízimos na graça, dízimos antes de Cristo e dízimos depois de Cristo. É o que eu quero falar hoje com meus irmãos. A palavra de Deus diz em Gálatas 3º capítulo, verso 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Queridos e amados irmãos, há um grande equívoco na igreja evangélica, há um grande equívoco nas denominações evangélicas, e este grande equívoco está nos dízimos, pois muitas denominações pregam a obrigatoriedade do dízimo, que o cristão é obrigado a dar o dízimo. Algumas vão mais além, e até citarei o nome dela: Deus é Amor, Pentecostal Deus é Amor. Aqueles que não dão o dízimo nela são excluídos da Santa Ceia, não podem participar da Santa Ceia, se pregam, não podem pregar. Eles colocaram algo da lei, o dízimo, equipararam com a graça de Deus e com a Santa Ceia. E a palavra de Deus diz que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo, não tem vida comigo. E fazendo isso, eles proibindo isso por causa do dízimo e da oferta, então eles colocam algo da lei comparado com a graça de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo foi bem claro: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Aqueles que querem guardar os sábados estão debaixo da maldição, porque não conseguem guardar o sábado de acordo com a palavra de Deus. Porque se eu guardar o sábado, eu tenho que guardar as demais leis da Torá. E nenhuma palavra da Torá você vai encontrar que o dízimo é o mandamento principal, ou o sábado, ou comer carnes de porcos e carnes imundas e impuras é o principal. Mas a palavra de Deus, na graça do Senhor Jesus, há dois grandes mandamentos somente: amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E um novo mandamento Jesus nos deu: que nós amemos uns aos outros como Ele tem nos amado. Então, queridos, ao meu ver, o dízimo, pela palavra de Deus, hoje na graça, não deve ser dado por obrigação, nem por imposição. Ele deve seguir o princípio de uma oferta, como está em 2 Coríntios 9, que Deus ama aquele que dá, e dá com alegria, com prazer. Aquele que oferta com alegria, segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Até porque nós vemos a oferta da viúva pobre, ela não deu dízimo, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o seu melhor. A igreja primitiva, eles davam tudo e eles não havia ninguém necessitado. E hoje o que nós vemos acontecer nas denominações evangélicas, os pastores, os bispos cobram os dízimos de seus fiéis, e os únicos que enriquecem são eles próprios, com a gordura e com a lã das ovelhas do Senhor. Vemos pessoas que estão dentro da igreja deles e passam necessidade. Se eles estivessem seguindo o exemplo da igreja primitiva, não havia entre eles um só necessitado, pois tudo seria repartido com igualdade, com amor, segundo a necessidade de cada um, como foi na igreja primitiva. Malditos são todos aqueles que não permanecerem no livro desta lei. É o que está escrito para aqueles que seguem a lei. Mas nós já estamos na graça. Deus nos libertou. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Outra coisa que muitos ensinam acerca do dízimo:
Se você não der o dízimo, o devorador vai vir e vai destruir a sua vida. O devorador vai acabar com você. Queridos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo reduzir o sacrifício de Jesus a isso, meus irmãos. O sacrifício de Jesus foi total. Foi para Deus nos abençoar com todas as bênçãos de Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, através de Cristo, como diz a própria palavra. A bênção de Abraão. E a bênção de Abraão não abrange somente meu espírito e minha alma, mas abrange meu corpo, abrange minha vida financeira. Deus há de me proteger, tanto de demônios, como do maligno, como de devoradores. Eu dando dízimo ou não dando dízimo. É fato, meus irmãos, que aquele que planta, colhe. Aquele que dá o seu dízimo, que dá a sua oferta, com alegria, com amor, pode ter certeza, colherá bênçãos de Deus. Talvez nem materiais, mas colherá bênçãos de Deus em outras áreas de sua vida. Porque Deus não deve nada para ninguém, uma coisa é certa. E ninguém pode dizer que deu alguma coisa para Deus, porque dele são todas as coisas e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Nada é nosso, tudo é dele, queridos. E ao meu ver, o dízimo hoje, na igreja cristã, na era da graça em qual estamos vivendo, tudo que fomos fazer para Deus deve ser com amor e com alegria, não por obrigação, não por imposição, por necessidade, não por medo de devorador, não por acusação, não para fazer barganha com Deus, mas com alegria. Caim e Abel deram suas ofertas para Deus. Deus recebeu somente a de Abel, porque Abel deu as suas primícias, deu o seu melhor para Deus. É isso que Deus aceita de nós, o nosso melhor. Não se nós damos dízimo para participar da Santa Ceia, ou se damos o dízimo, ou o maior para o nosso nome estar lá na lista dos maiores dizimistas da igreja. Não se damos o dízimo para comprar o pastor, não. Porque infelizmente isso acontece. Isso acontece na nossa geração, nas nossas igrejas. Aqueles que dão dízimo são tratados diferente daqueles que não dão. Esse povo está debaixo da lei. E infelizmente, se eles não acordarem para a graça, se Deus não lhes revelar a graça de Deus, eles estarão debaixo da maldição. Porque o justo viverá pela fé, não pelas obras. A Igreja Católica queria comprar o céu, vender as almas do aparente purgatório deles com dinheiro. Lutero foi lá e protestou contra tudo aquilo. Hoje não é diferente. As pessoas querem vender os céus, vender as portas abertas, a prosperidade de Deus, vender elas com ofertas, sacrifícios e dízimos. Meus irmãos, devemos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens farão de nós negócios com palavras fingidas, em 2 Pedro capítulo 2, verso 2. Nós devemos acordar, porque isso está acontecendo na nossa geração. O dízimo hoje se tornou uma moeda de troca com Deus, e não é assim que a palavra de Deus ensina. Primeiramente porque o dízimo no Antigo Testamento não era nem dinheiro dado, mas era colheita. Era dízimo de colheita que eles tinham, ou as ofertas animais que eles tinham. Por isso Jesus fala aos fariseus em Mateus 23, verso 23: vocês dão os dízimos do coelho, da hortelã e do cominho, mas vocês negligenciam os maiores mandamentos da palavra de Deus, a justiça, o amor e a misericórdia. Fazer estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Jesus ordenou aos fariseus que eles devessem dar o dízimo. Por que Jesus fez isso? Porque eles eram guardadores da lei. Eles guardavam a lei. Eles se vangloriavam na lei de Moisés, mas eram filhos do diabo, como fala em João 8,44. Por que eles eram? Porque queriam matar a Jesus. E Jesus disse para ele: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do coração dele. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala da mentira, profere do que ele é particular, porque é o pai da mentira. Então, Jesus ordena a eles a guarda. Mas se você catar as cartas, as ordens para a igreja primitiva de Paulo, Pedro, carta de Hebreus, de Tiago, de João, você vai ver nenhum dos apóstolos, nem mesmo a igreja primitiva, nem mesmo Jesus mandando os discípulos e aqueles que nele crescem dar o dízimo. Por quê? Porque isso era da dispensação da lei. Hoje estamos na dispensação da graça.
Se eu der o dízimo, Deus me abençoa. Se eu não der o dízimo, Deus me abençoa também. Deus não deixa o devorador vir destruir a minha vida, a minha família, o meu trabalho. Por que não deixa? Porque pela graça do Senhor, pela minha fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, pelo meu amor a Deus, e por eu crer em Jesus, eu sou justificado da ira de Deus. Então, essas maldições da lei são canceladas na minha vida, porque Deus me abençoa em Cristo com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Isto é a visão da graça de Deus, meus irmãos. E quando nós formos dar algo a Deus, como diz 2 Coríntios 8, seja com alegria, seja com amor, porque tudo que plantarmos haveremos de colher. Aqueles que ofertam a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, podemos ter certeza, serão abençoados por Deus. E o que a graça requer de nós é muito mais do que o nosso dízimo, irmãos. A graça requer de nós tudo. Não somente o nosso dinheiro ou 10%. Não. A graça requer tudo. Nosso corpo, alma e espírito totalmente entregues a Deus. E quem tem o seu coração entregue a Deus, uma coisa é certa. Com alegria, sem o pastor pedir, estipular valor, ou qualquer denominação estipular o valor, ele vai ofertar, ele vai dizimar, ou ele vai pagar os seus votos diante de Deus, se ele fizer algum voto concernente a algo material, ou coleta, ou oferta, ou propósito, ou uma oferta de gratidão a Deus, ou sacrifício a Deus também. Ele vai fazer com alegria, com amor e com fé, porque Deus só recebe de nós aquilo que é pela fé. O que não é pela fé, a Bíblia diz, é pecado. Tudo que é feito com suposição no orgulho de lei se torna para nós maldição. Porque não adianta nada você cumprir a lei do dízimo se você não cumprir a lei do sábado, se você não cumprir a lei dos animais puros e impuros, se você não cumprir as leis, se você não ser circuncidado como os judeus eram circuncidados. Queridos, está na hora da igreja abrir os olhos, pois muitos têm usado do dízimo para se enriquecer, muitos têm usado de alguns trechos da Bíblia para colocar medo no povo de devorador. Alguns até falaram que quem não dá o dízimo, porque diz Malaquias que a palavra de Deus diz, roubará pois o homem a Deus, e todavia vós me dizeis, em que te roubamos dos dízimos e ofertas alçadas. Então esses pregadores pegam este texto, depois pegam o Apocalipse dizendo que os ladrões não herdarão o reino dos céus, juntam esses dois textos e dizem, quem não der o dízimo é ladrão, e quem é ladrão não vai para os céus. Queridos, isso é uma blasfêmia, isso é uma vergonha, pregadores dizerem isso. Muitos dizem até por ignorância, por falta de conhecimento bíblico, ou porque aprenderam assim, estão na ignorância. Mas tem pessoas que já não estão mais na ignorância, conhecem a verdade os libertou, e sabem que isso não condiz. Sabem que isso não condiz, porque se formos pegar esse versículo, podemos pegar também vários do Antigo Testamento que dão maldições àqueles que não obedecem certos preceitos da lei. E então podemos unir-nos a versos do Novo e então dizer que não vai para o céu. É mentira, meus irmãos. Mentira de Satanás. Nós vamos pelo céu pela graça de Jesus. E pela graça de Jesus, Deus nos chamou para andar em santidade, em boas obras e para fazer a vontade dele. E quem foi chamado por Deus, uma coisa é certa: Deus tocará no coração dele, no coração dela, e ele colocará no seu coração de ajudar a casa de Deus. Não somente a casa de Deus, mas os necessitados, os órfãos e viúvas, as pessoas a qual Deus colocará no seu caminho para ele ajudar. E o que a mão dele esquerda fazer, a direita dele não ficará sabendo. Esta é a vontade de Deus e é o dízimo voluntário do Novo Testamento. O dízimo voluntário, a qual Deus fala na sua palavra. E eu creio, meus irmãos, repetindo, que aqueles que dão os dízimos, as ofertas, com alegria, com amor, por voluntariedade, recebem bênçãos de Deus. Mas aqueles que não dão, talvez porque não têm condição, porque não podem, não deixam também de ser abençoados. São abençoados por Deus também, para que um dia tenham condições de ajudar na obra de Deus, segundo propor nos seus corações. E tanto aqueles que dão como aqueles que não dão, não receberão maldições de Deus, ou devorador, ou serão chamados de ladrão por Deus no juízo final, não. Pelo contrário, todos aqueles que têm Cristo em suas vidas são justificados pela fé. São justificados pela fé e têm paz com Deus.
sem ter nenhuma acusação ou culpa diante de Deus, pois são irrepreensíveis pelo perdão e purificação do sangue de Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho, é as boas notícias. Não barganhe com Deus. Dízimos no Antigo Testamento, dízimos no Novo Testamento. Que Deus possa vos abençoar para a glória de Deus. Amém.